Matheus, pode Tá? começar. Bom, então, primeiramente, pessoal, boa noite aí, né? Boa tarde, né? Na verdade, ainda, né? Esse aqui é um dos simuladores que a gente utilizou, principalmente esse semestre, para realizar montagens de circuitos simples, né? Nos laboratórios de eletricidade básica e circuitos elétricos, né? Ele é um sisteminha bem simples, né? A gente, lógico, tem recursos mais complexos, mas para dar uma ideia para vocês do que vocês vão ver na prática mesmo, né? No ambiente virtual, no ambiente virtual, não, na parte presencial, é mais ou menos alguma coisa voltada para isso, que deixa as coisas um pouco mais lúdicas, né? Então, no primeiro momento aqui, eu vou montar um circuitinho simples para acender uma lâmpada, tá? Com um resistor. Aí, qualquer dúvida, vocês vão me parando aí na apresentação e vão tirando as dúvidas, ou então o Pedro me interrompe e eu vou tirando as dúvidas de vocês, beleza? Bom, num primeiro momento, né, o que a gente precisa ter para um circuito elétrico funcionar? Primeiramente, uma fonte de energia, né? Nos laboratórios, a gente, na maioria das vezes, utiliza baterias, né? Ou fontes de bancada, né? Que vão gerar até 20 volts de corrente contínua, ou então pilhas mesmo, baterias, varia muito do que a gente vai estar trabalhando dentro do laboratório, né? Só para explicar, né, e deixar um pouco mais simples o entendimento de vocês a respeito desse assunto, para quem ainda não tem muita familiaridade com elétrica, né? Dentro desse tipo de laboratório, a gente trabalha com três grandezas básicas, né, e fundamentais. A primeira delas é tensão. O que é tensão? Fisicamente, nós não temos uma definição precisa do que é tensão elétrica ou voltagem, né? A gente simplesmente diz que ela é uma diferença de potencial elétrico. Matheus, o que é isso? Basicamente, positivo e negativo, né? Para deixar as coisas um pouco mais simples e não me estender muito nesse assunto. A outra grandeza que a gente trabalha dentro da eletricidade é corrente elétrica, que basicamente é o movimento ordenado de elétrons dentro de um circuito, né? Pela diferença de potencial aplicada num, num condutor, dentro de um circuito, ele ordena os elétrons em um sentido, na maioria das vezes, né, no convencional, do positivo para o negativo, é, fazendo com que transite corrente elétrica por esse circuito. E outra grandeza fundamental aqui dessa área é a resistência elétrica, que é a barreira, né? Funciona como uma barreira para a passagem de corrente elétrica dentro do circuito. Isso a gente utiliza para fazer simular essa grandeza dentro de um circuito. Geralmente a gente utiliza esse componente aqui, que é um resistor. Fisicamente, a gente sabe que todo material possui uma resistência elétrica, né? Mas na maioria das vezes, em laboratório, como a gente utiliza cobre, que é um excelente condutor de eletricidade, a resistência dele é muito baixa. Então a gente utiliza esse recurso aqui, né, no laboratório, para reduzir a corrente que está passando no circuito. Então, num primeiro momento, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma bateria de 3 volts, né? Geralmente é essa que a gente utiliza no laboratório. Se for preciso, a gente utiliza uma maior.
Esse aqui, eu vou utilizar um resistor, depois eu vou determinar qual que é o valor dele. Aqui a gente está estipulando que ele é 1 quiloohms. Ohms é a unidade de medida de resistência elétrica. E uma lâmpada de LED. Então, aqui, Matheus, posso basicamente... fazer só um Pode posicionamento falar. sobre. É bem legal você falou o que você falou do laboratório e coisa e tal. E a vantagem muito grande, eu tava lembrando que a vantagem muito grande desse dispositivo, desse site que a gente usa, é porque muitas vezes já aconteceu muito na minha sala, não sei na sua. Mas as pessoas faziam de qualquer jeito a ligação sem testar, muitas vezes acabavam, às vezes, ou queimando o fusível, ou sobrecarregando a bateria, descarregando a bateria dando curto, muitas vezes. Então é bem legal. Mesmo que você tenha bancada na faculdade, que você vai ter, fazer um teste primeiro aí no site, né, Matheus? Sim, sim, é legal, porque aí você vai ter mais ou menos uma noção de problemas que a gente vai ter na prática, né? De, às vezes, o circuito não funcionar, porque aqui é tudo perfeito, né? A bateria sempre vai estar funcionando, o resistor vai estar sempre funcionando, e o LED também. Então, isso destoa um pouco do laboratório presencial, onde a gente vai ter LED queimado, vai ter resistor que pode estar queimado também, bateria que vai estar com pouca energia. E aí a gente vai ter que. São outras situações em que a gente tem que resolver, né? Aqui é legal para o pessoal entender um pouco melhor como que funcionam as ligações, né? Para ver se está fazendo ligações corretas, se o método de utilização do circuito está correto, né? Basicamente é isso. Só Pedro, um tem mais? adendo, eu não sei se vocês já falaram. Bom, primeiramente, prazer, né? Eu sou o Giovanni. Eu acabei entrando um pouco depois porque minha internet caiu aqui. Mas esse site de simulação não serve só para circuito elétrico, serve para várias outras coisas. Serve tanto para fenômenos de transporte, fenômenos mecânicos, quanto para partes de eletrônica também, Arduino. Então, basicamente, tudo que você consegue fazer no laboratório, você consegue testar nele. Isso é uma coisa bem legal, que eu não sei se já falaram, mas dá para usar, dá para ser bem versátil com esse tipo de programa. Não, nem cheguei a falar, Giovanni. E aí, mano? Boa noite. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou montar esse primeiro circuitinho aqui com vocês e aí a gente depois dá uma modificada nele para ele ficar um pouco mais complexo, né? Digamos assim. Então, primeiro momento, primeira coisa que a gente vai fazer. Aqui, ele é bem lúdico, então a gente pode simplesmente ligar de um ponto a outro o, o positivo da bateria no resistor. Em qualquer um dos terminais, tá? Resistores não existe polaridade neles, então a gente pode utilizar como quiser. Opa! Aí eu vou pegar a saída do resistor e vou colocar na entrada do LED. E a saída do LED eu vou conectar no negativo da fonte. Beleza? Basicamente o circuito funciona assim. Aqui a gente pode mudar as cores dos fios para ficar um pouco mais fácil de identificar o que é o que dentro do circuito, né? Já que o positivo da fonte é sempre vermelho e o negativo é sempre preto, né? Então aí a gente tem a primeira montagem do nosso circuito aqui. Aí aqui eu vou iniciar a simulação para vocês, né? Certo? Ele não funcionou. Beleza. Isso é normal de acontecer. Provavelmente foi porque eu cliquei errado no circuito aqui. Às vezes o fio pode só estar muito perto e não estar conectado. Isso aconteceu comigo também, já.
Eu acho que foi a questão do anodo e catodo. Pera aí. Deixa eu só inverter ele aqui. Aí, agora ele acendeu, pessoal. Basicamente, o que tinha acontecido é que eu tinha invertido a entrada dos polos do LED. Isso acontece porque, não entrando muito nesse ambiente de eletrônica, mas dentro do LED a gente tem uma entrada e uma saída. Se eu conectar os polos invertidos, o LED não vai funcionar. Ou, na prática, né, ele vai basicamente queimar o LED, né? Foi por isso que o LED naquele momento não tinha acendido. Foi porque eu tinha colocado tinha invertido os polos do LED. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre isso? Eu sei que assim, é muito assunto para falar numa apresentação só, é porque assim, basicamente elétrica a gente mexe com várias coisas de física. Beleza. Tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou parar a simulação aqui e aí a gente vai começar a mexer um pouco nesse circuitinho aqui para deixar ele um pouco mais trabalhado. Pessoal, vocês têm alguma coisa a acrescentar aí, Giovanni, Pedro? Na parte de elétrica, não. Na parte elétrica não, mas vai pra parte de automação pra você ver se a gente não vai ter umas coisas pra falar. Provavelmente não também. Porque você é muito bom no que faz, Matheus. Não, valeu, gente. Não, eu só vou apresentar mais umas duas outras coisinhas aqui para o pessoal, só para também não consumir o tempo do Giovanni, que ele também vai apresentar uma outra parte, tá, pessoal? Bom, voltando ao início da minha fala, eu tinha falado assim que dentro de um circuito elétrico a gente tem três grandezas principais, né? Tensão, corrente e resistência. Tá, vocês vão me perguntar assim, Matheus, como que eu consigo medir essas coisas dentro de um circuito? Para isso a gente tem um aparelho, né? Não um aparelho específico, né? Mas, por exemplo, para corrente, a gente tem o que a gente chama de amperímetro, né? Que é um aparelho que mede a corrente que passa por aquele circuito. Por que chama amperímetro? Porque a grandeza de corrente elétrica é amperes, né? E por isso ele é chamado de amperímetro. O voltímetro mede tensão, né? Ou voltagem. E o ohmímetro mede ohms, que é a resistência elétrica. Esses aparelhos, eles existem no mercado, na internet, se vocês pesquisarem, para comprar, né? Caso algum de vocês faça engenharia elétrica ou em algum momento do curso precise de um aparelho como esse, eles existem no mercado, mas eu aconselho vocês comprarem o aparelho que é especificado aqui até no simulador, que chama multímetro, né? Esse multímetro, ele engloba, né, ele aglutina dentro do aparelho todas as funcionalidades do amperímetro, do voltímetro e do ohmímetro, além de outras coisas que ele mede como continuidade, se o fio está quebrado ou não, dentro de um circuito, entre outras funcionalidades que eu não vou me estender muito aqui. Aí, eu vou mostrar para vocês como é que funciona
essa questão da ligação de um amperímetro dentro de um circuito, porque isso é bem importante para vocês, tanto na teoria, aqui, né, no caso, como também na prática, porque a gente, em vários casos, na hora de fazer apresentação ou fazer ensaios em laboratório, a gente fala, o circuito não está funcionando, ou então o multímetro está queimado, e na verdade algumas vezes, né, a gente só apenas ligou o multímetro errado dentro do circuito, beleza? Então, eu vou colocar dois aparelhos aqui separados no circuito. Um eu vou utilizar como multímetro, tá? E o outro eu vou utilizar como voltímetro. Na verdade, acho que eu vou até utilizar três, só para deixar mais fácil aqui para o pessoal ver o que é cada coisa. Então, um deles eu vou medir tensão, o outro eu vou medir resistência e o outro eu vou medir corrente, beleza? Então, vou basicamente retomar o raciocínio. Vamos começar pelo de corrente, que é eu diria, talvez o mais complicado, porque ele é o único que a ligação dele é diferente dentro de um circuito, de qualquer circuito que a gente está montando. Eu espero que vocês lembrem que, né, no início aqui da chamada, eu falei que corrente elétrica é a grandeza que determina a passagem dos elétrons ordenados dentro de um circuito. Certo. Agora, fazendo uma analogia para vocês entenderem o porquê dessa ligação ser diferente, para que eu meça quanto de corrente tem em um circuito, eu basicamente preciso ligar ele diretamente, né, no circuito, né? Ele precisa fazer parte dele, né? Eu não consigo medir corrente, por exemplo, diretamente ligando assim, vamos supor. Que nos laboratórios, a gente chama de ligar em paralelo com o multímetro ou com qualquer outra coisa, né? Então, basicamente, o que eu estaria fazendo aí é fechando um circuito, né? Colocando o multímetro em paralelo com o LED. E aí nunca ele vai medir corrente, né? Por quê? Porque para que ele faça isso, basicamente, ele precisa estar ligado, que a gente chama em série com dentro do circuito. Ah, Matheus, mas por que isso acontece? Por que um liga em série e os outros a gente vai ver que liga em paralelo? Porque corrente elétrica, ela sempre vai buscar, né, o caminho mais fácil, né? Lembra que eu tinha falado da passagem de corrente elétrica? Então, fazendo uma analogia mais simplista, ela sempre vai procurar o caminho mais fácil para chegar até o polo negativo da bateria. E isso não vai acontecer dentro do multímetro, né? Por exemplo, ela não vai utilizar o caminho, né? Vamos dar um exemplo aqui mais lúdico. Ela não vai usar o caminho diretamente do multímetro para chegar no negativo, porque a resistência, a barreira que impede a passagem de corrente elétrica no circuito dentro do multímetro é maior do que na lâmpada, né? Maior do que no LED. Então, na maioria dos casos, né, isso nunca vai acontecer, né? A gente, na verdade, vai estar até pondo o multímetro em curto, né? Queimando o multímetro quando ele é ligado em paralelo com qualquer componente elétrico. Beleza. Bom, não vamos estender muito mais aqui, gente. Aí eu vou montar a ligação para vocês entenderem como é que funciona. Então, mesma pegada. Eu vou
eu vou ligar o multímetro em série com o LED. Tô só tomando cuidado aqui, acho que para não ligar errado. Aí eu vou fazer assim, para ficar mais simples de mexer com esse multímetro. E assim, eu vou deixar ele assim mesmo, para ficar mais fácil de vocês visualizarem a montagem do... Pessoal, essas gambiarra que a gente faz aqui mesmo, isso acontece na teoria, tá? E na prática também, nos laboratórios. Isso aqui é normal. É só para vocês entenderem um pouco melhor as coisas, porque para deixar organizadinho, bonitinho, a gente tem que ficar girando os multímetros e às vezes não fica legal de visualizar. Beleza. Joia. Tranquilo. Se eu montei tudo certinho, tranquilo. Joia, beleza. E aqui eu vou mudar para amperes. Tá. Beleza, aqui eu liguei errado. Por que que ele está aparecendo negativo? E por que que dentro do LED está aparecendo essa estrelinha como se ele tivesse queimado? Porque eu liguei errado, né? E também porque isso aqui, basicamente, a gente inverteu os polos, né, do multímetro, né? Então, assim, a leitura está correta, né? Se a gente fosse analisar cruamente a leitura, né? Mas para deixar as coisas melhores aqui, eu vou alterar aqui os polos para ficar melhor de vocês visualizarem. Beleza. Eu acho que é isso. Não. Agora só falta inverter os polos do LED. Bom, beleza. Gente, é isso aqui, né? Basicamente, aqui a gente está medindo a resistência, né? Que está chegando, que está caindo em cima do resistor, a corrente que está passando no circuito e a tensão de alimentação nele, né? Percebam que a fonte ela fornece 3 volts de tensão. E em cima do LED está chegando só 2,78. Por que que isso está acontecendo? Porque o resistor, né, ele impede a passagem de corrente elétrica, né,
e a corrente que está chegando em cima do LED, ela é menor do que a que realmente está sendo fornecida pela fonte, né? Então, como as grandezas elas estão correlacionadas dentro de uma fórmula, que eu não vou entrar muito nesse aspecto, a gente chega na conclusão de que essas grandezas aqui elas estão correlacionadas e isso aqui que está chegando em cima do resistor é o que está sendo é o que o circuito está utilizando da fonte, né? Gente, basicamente sobre circuitos elétricos é isso, né? Eu espero que tenha dado uma luz para vocês a respeito de algumas coisas que a gente vai utilizar na faculdade. Dentro dos laboratórios de elétrica, a gente tem vários outros recursos, né? Medição de potência entregue por geradores, curva característica de resistores e de diodos. Mas isso aí, assim, são coisas que dão mais trabalho de fazer, tanto aqui na parte prática, dos laboratórios virtuais e presenciais, né? A ideia da gente era só dar uma pincelada para vocês de como que funciona essa questão de fazer laboratórios, né, dentro de um ambiente virtual. Pedro, Giovanni, vocês têm alguma coisa para acrescentar para a galera? Pedro, Giovanni? Ih, acho que o Giovanni caiu de novo, pessoal. Pedro, você tem alguma coisa para acrescentar? Eu acho que o Pedro também não está ouvindo a gente. Bom, pessoal, desculpa a parte. O Giovanni ia apresentar uma outra ferramenta que a gente utiliza aqui dentro do ambiente da faculdade, né, que é o MATLAB, mas acho que ele teve algum problema com a internet e acabou não conseguindo participar aqui da reunião. O Giovanni caiu de novo? Sim. Ah, Você, a internet dele tá bem ruim também. Pedro, você tem é, alguma coisa para acrescentar, alguma parte do projeto para colocar mais que eu terminei de mostrar para eles Uhum. o Autodesk? É que eu tô sem o programa de. Eu tô sem o programa que o Giovanni ia mostrar aqui no meu computador. Mas a gente pode ir falar para eles que na quarta-feira a gente vai fazer de novo o desafio tecnológico. E se eles quiserem entrar, o link vai estar, eles vão descobrir o link pelo mesmo modo que eles entraram nesse daqui. E a gente vai propor um desafio e os ganhadores vão ganhar um livro do pré-cálculo que foi que foi feito pensando nos calouros que vão entrar. É bem legal, não é, Matheus? Bem legal, assim, a gente tá, eu, o Giovanni e o Pedro, que a gente tá ministrando esse projeto também do desafio tecnológico, e a gente pode até fazer alguma coisa voltada para esses laboratórios virtuais que a gente apresentou, né? No caso que eu apresentei aqui, a gente pode falar assim, vocês podem montar um circuito assim, é, na, no simulador que vocês quiserem, né? Não precisa ser no que eu mostrei aqui para vocês, no Autodesk. E aí a pessoa que apresentar um melhor circuito, né? A gente premia Vai ele dar. com o livro, né? Uhum. Isso mesmo. Bom, eu acho que é isso, né, Matheus? Não Sim, tem mais pessoal. nada para acrescentar. Eu,
a gente pede desculpa porque, infelizmente, por força maior aí, a gente não conseguiu dar continuidade na apresentação, porque, infelizmente, o Giovanni caiu. A internet dele estava oscilando desde mais cedo. De tarde, é. E, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar com a gente, falar a respeito de que curso vocês estão querendo entrar, da onde vocês são, né? Lógico, a gente está aqui à disposição, tá? A gente tira dúvida de vocês, a gente faz o que pode. Falem pra gente de onde vocês são, qual faculdade vocês querem fazer. Contem um pouco de vocês pra gente. Eu acho que as pessoas estão com vergonha, mas eu acho que é isso, né, Matheus? Sim. Bom, eu acho que é isso, né, Matheus? Sim, gente, se vocês tiverem alguma dúvida a mais, se vocês quiserem mandar no chat, a gente tranquilo, tá? A gente responde tranquilo também no chat. Pessoal, valeu, Evandro, por lembrar. Obrigadão, cara. A gente gostaria de pedir uma gentileza de vocês, só para preencher esse forms que foi mandado no chat, que ajuda a gente a ter um controle de quantas pessoas entraram na sala, por favor. Valeu, Daniel. Obrigadão, cara. Bom, a gente espera que vocês gostem muito da faculdade, tanto quanto a gente gosta. Que dê tudo bem com vocês. Qualquer coisa, estamos aqui. Podem chamar no Instagram do Engenheirando, a gente responde, tá bom? Bom, é isso, né, Matheus? Sim. A gente vai ficar aqui mais um pouquinho, pessoal, só para ver se mais alguém entra para a gente conversar, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Engenharia de produção legal, cara. A gente tem um amigo nosso que está terminando engenharia de produção na São Judas da Moca, de São Paulo. Eu sou de elétrica, né? Mas particularmente eu não sei muito a respeito do curso, né? Mas assim, pelo pouco que a gente sabe, é um bom curso, né? Para se fazer, principalmente no momento que a gente está vivendo. Tem um mercado de trabalho bom, né?
Então, Carlos, vamos lá. Quando foi em 2015, não, minto, 2016, eu tava terminando meu ensino médio, né? E eu não tinha, na realidade, muita perspectiva de o que fazer, né? De carreira ainda. E aí, por um tempo, eu trabalhei com um primo meu que é engenheiro eletricista, né? E aí eu gostei da profissão, né? Gostei da, das particularidades dela, né? E fui me aprofundar dentro da área, né? Só que aí, na época, ele me aconselhou a fazer primeiro um técnico, né? E aí foi o que eu fiz. Eu me formei no finalzinho de 2017 em eletrotécnica, né? E entrei na faculdade em 2018. Assim, para te falar bem a verdade, o técnico serviu mais para eu ver se era realmente aquilo que eu gostava de fazer, né? E, assim, falando particularmente, né, Matheus, eu acho incrível essa parada da gente fazer várias coisas dentro de laboratório, né? Montar circuitos enormes e ver as coisas funcionando e saber, nossa, fui eu que fiz isso, né? Ou fui eu que projetei isso, né? Então, eu acho que foi isso que me puxou para dentro de engenharia elétrica e, sinceramente, eu não me arrependo, não. Esse semestre mesmo foi o meu primeiro semestre de matérias específicas, né, do curso, porque os 2 primeiros anos que a gente estuda são matérias para engenharia geral, né? E aí, depois, a partir do terceiro ano, a gente começa a entrar dentro da área específica de cada um, né? E eu estou gostando muito, né? Particularmente era isso que eu quero fazer mesmo, né? Dentro do técnico eu já tinha até uma noção de me especializar na parte de dimensionamento e produção de motores, né? E esse semestre eu tive ainda mais certeza de que é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com máquinas elétricas, que é transformadores, geradores e motores elétricos, né? E assim, particularmente, eu acho que vale a pena pesquisar muito sobre a área, para ver se é realmente aquilo que você gosta, né? Eu, por uma experiência própria, eu vi vários colegas meus que falavam que tinham entrado em engenharia para ganhar dinheiro, né? Eu não acho legal isso, porque eu acho que dinheiro é consequência, né, da nossa profissão, né? Então, se você é feliz com aquilo que você está fazendo, se você realmente gosta daquilo, vai fundo, né? Porque dinheiro e realização profissional são consequências, né? Eu também conheci vários colegas que, quando chegou o terceiro ano do curso, falou assim, ó, não é para mim, não era isso que eu queria, e, e parou, né? Foi para outra área. Eu acho que, particularmente, não existe mal nenhum nisso, né? Mas eu, eu acredito que o problema é a gente se manter numa coisa que a gente vê que não gosta, né? Vê que não é aquilo que a gente esperava, né? É lógico que tem partes da engenharia que eu gosto mais do que outras, né? Por exemplo, eu gosto muito mais da parte de máquinas do que, por exemplo, análise de circuitos, né? Mas Não, é todo um conjunto. Acho que o Pedro quer acrescentar alguma coisa. Foi mal, Pedro. não, nada. É aquele negócio que você estava falando que eu, a minha carreira de engenharia, desde pequeno, sempre soube que eu queria fazer algo voltado para ciências, algo voltado para física, sabe? Comigo, ciências
exatas. Sempre quis fazer algum curso voltado para tecnologia, né? E eu descobri controle de automação porque envolvia tudo que eu gostava. Tinha programação, tinha física, e eu sou apaixonado por física, tinha cálculo, tinha tudo que eu gostava. E eu trato a faculdade, o Matheus sabe, e quem me conhece sabe também, que eu trato a faculdade como um grande laboratório, um grande experimento, né? Eu faço um pouco de tudo, tudo dentro da faculdade eu tô no meio. E diferente do Matheus, que eu gosto muito do que eu faço, mas diferente do Matheus, que quer continuar a carreira de engenheiro, foi aquilo que ele disse, você tem que fazer a coisa que você gosta. Eu descobri que engenharia é mais um amor do que algo que eu me vejo trabalhando. Por exemplo, agora eu me vejo trabalhando como um professor de engenharia, não como um engenheiro de fato, sabe? Trabalhando numa fábrica. Né, Matheus? Sim. Porque a gente acaba tendo contato, né, Pedro, com professores na área da engenharia que não são engenheiros, né? Mas que são, assim, brilhantes, né, no que fazem, né? Por exemplo, o Plácido, né, ele é matemático, né? Ele é doutor em matemática, mas é brilhante, né, as aulas dele. Uhum. A Thaís, por E- exemplo, a professora Thaís, que ela tem o doutorado dela em física quântica, é maravilhoso isso. O professor Uhum, Luiz Tomás, que também que o Sandro, melhor, que é engenheiro elétrico, mas tem um doutorado em física aplicada, entendeu? A uhum, engenharia ela é sempre uma porta para você começar a ter experiências novas. sim. Mas eu não pretendo desistir do curso e nem vou, por causa que é a experiência, é muito legal você aprender coisas da área que você gosta. Porque também eu acho que, de forma geral, a engenharia te dá um leque muito grande, né, de possibilidades para atuar, né? Que você pode ser professor, você pode ir para a parte de engenharia mesmo, ou então ser pesquisador de alguma coisa, né? Como a gente tem alguns professores que são pesquisadores. Sim, por exemplo, o professor Sandro, ele é pesquisador, o professor Noriega também, que é nosso professor, ele é muito bom também. Ele é engenheiro e o doutorado dele é em neurocirurgia, neuromecânica, na verdade. Entendeu? Uhum. Então, engenharia é uma porta para tudo. O que mais levou para engenharia de controle de automação, porque eu gostava de duas coisas da mesma força. Eu gostava de engenharia, eu gostava de mecânica e gostava de programação. E engenharia de controle de automação foi o que juntava as duas, da mesma medida. E você, Matheus, que foi a sua elétrica que você falou mesmo, que você estava contando a sua história? Não, então, basicamente foi isso. Eu trabalhei um curto período com um primo meu, e aí eu gostei, né, da área e comecei a pesquisar um pouco melhor. Ele me indicou a fazer um técnico, né? E foi a hora que eu vi que era realmente aquilo que eu queria fazer. Porque dentro do técnico você acaba tendo aula de várias coisas, né? Você tem eletrônica, tem instalações elétricas e tudo mais. Eu espero que você também se identifique, Daniel, mano, porque produção é uma área assim excepcional, né, na parte da indústria, né? Eu acho que não existe uma fábrica, não existe uma indústria bem organizada sem um bom engenheiro de produção, né? Não existe uma fábrica sem engenheiro de produção coordenando tudo, né? Sim. Eu acho que até, assim, se a gente for juntar de forma macro, né, Pedro, eu acho que muita coisa não funciona sem um bom engenheiro de produção, né? Até É, obra é, mesmo. é interessante falar que até nos projetos, por exemplo, a gente tem todos os projetos que nós estamos juntos, a gente sempre põe um amigo nosso de engenheiro de produção para ajudar a coordenar o projeto, né? Sim. Porque ele já tem uma logística diferente da nossa, né? De organizar as coisas e colocar as coisas.
Legal, mano. Eu não consigo te falar assim com precisão como que funciona a parte de área organizacional de engenheiro de produção, né? Mas eu acredito que assim o leque é muito grande para você trabalhar em gestão de projetos, assim, projetos de forma geral, tá? Pode ser, sei lá, projeto de uma empresa de marketing, de forma geral, eu acredito que se encaixa, né? É um leque bem grande. Então, a área organizacional é a principal da parte desculpa, da parte de engenharia de produção, assim. É, o, uma das equipes que eu fazia parte da faculdade era o Baja e eu ficava na parte de produção porque na época eu tinha um amigo que era desse setor também. Eu tava afim de, foi o que eu disse, a faculdade para mim é um leque de experiências, né? E eu queria aprender um pouco de produção mesmo fazendo controle. Um dos primeiros programas que ele me mostrou foi um programa de gerenciamento organizacional de processos de Fabril. Mas sem contar que, mesmo a gente fazendo outros cursos, na Matheus, a gente tem matérias que ensinam rotina organizacional. Por exemplo, a gente usa o Trello, a gente usa vários dispositivos, né, Matheus? Sim, até nessa questão toda que a gente está vivendo de pandemia, né? Eu acho que a gente precisou ter um pouco de logística, né, cara? Porque são vários, no Google, né, no Classroom, tem várias abas com vários projetos abertos, um monte de coisa para a gente fazer se a gente não tem uma boa gestão do nosso tempo, a gente acaba ficando perdido, né, nas coisas. Bom, beleza. Eu acho que é isso, né, Matheus? Sim, Daniel, você tem mais alguma pergunta, cara? Que a gente pode te ajudar? Alguma? Não. Não, beleza, tranquilo. A gente também acho que já vai encerrando por aqui, né, Pedro? Uhum. Gente, olha, eu agradeço muito o pessoal que ficou aqui até o final e eu espero que tenha de alguma forma agregado alguma coisa para vocês. Não esqueçam do Forms e de seguir Não a gente no esqueça, Instagram. exatamente. E a gente espera vocês em outras atividades que a gente vai fazer, porque pelo Instagram vocês vão estar acompanhando, a gente vai fazer bastante coisa ainda legal. Beleza, pessoal. Obrigadão, viu? E Obrigadão até mais. também. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.